A história da vida judaica na Europa cristã é longa, complexa e, acima de tudo, marcada por um grande paradoxo. Como é que um povo podia ser, ao mesmo tempo, protegido pela lei e ainda assim perseguido de forma brutal? Essa é uma narrativa de sobrevivência, de fé e de comunidade, que foi tecida, sabe, com fios de aceitação e de ódio. Vamos mergulhar nessa contradição para entender como essa comunidade não só sobreviveu, mas encontrou maneiras de se fortalecer em meio a pressões inacreditáveis. E para a gente ter uma ideia dessa tensão, basta olhar para esses dois extremos. De um lado, lá no século IX, a gente tinha governantes como Luís o Piedoso, que davam cartas garantindo aos judeus proteção legal, direito à propriedade, e do outro lado, séculos depois, figuras como Martinho Lutero pedindo abertamente para queimar sinagogas e expulsar todo mundo. Essas duas realidades, a proteção da lei e o preconceito violento, elas existiram juntas, lado a lado, criando um equilíbrio muito, muito perigoso. Então, a nossa análise vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, essa existência contraditória. Depois, como era viver sob a lei. Aí vamos ver o momento em que o preconceito explode em violência, a força interna da comunidade e, por fim, as vozes de resiliência que ecoaram por séculos. Começando então pela primeira parte. Uma existência contraditória. A vida judaica era um verdadeiro ato de equilíbrio. De um lado, a autoridade dos reis, que ofereciam proteção. Mas assim, não era por benevolência, era uma relação de interesse. Os judeus eram uma fonte valiosa de impostos, de empréstimos. E do outro lado, uma cultura popular e religiosa que era profundamente hostil. Essa tensão moldou absolutamente tudo na vida deles. Isso nos leva à segunda parte, vivendo sob a lei. Aqui, a gente vai ver como a lei era uma faca de dois gumes, sabe? Ela criava as regras de separação que definiam o dia a dia da vida judaica. Na prática, essas leis criaram uma sociedade paralela. Concílios da igreja e governantes proibiam o casamento entre judeus e cristãos, impediam que eles tivessem cargos de autoridade e, a partir de 1215, chegaram a exigir que usassem roupas diferentes para serem identificados. O objetivo era claríssimo: forçar a separação social e religiosa a qualquer custo. E a crueldade da lei podia chegar a níveis, assim, surreais. Em algumas partes da Alemanha, para uma pessoa judia testemunhar num tribunal, ela era forçada a fazer um juramento humilhante, como diz a citação: "O judeu deverá ficar em pé sobre a pele de uma porca". Isso não era só uma regra, era um ato de degradação planejado. Era usar a lei para destruir a dignidade de alguém. Terceira parte: quando o preconceito se torna violento. A pressão da lei era constante, mas às vezes a hostilidade que ficava ali, latente, explodia. E aí passava da acusação direto para o massacre. O grande ponto de virada foi a Primeira Cruzada. Aquele discurso religioso fervoroso para libertar a Terra Santa dos muçulmanos muito facilmente se voltou contra o inimigo que estava mais perto: as comunidades judaicas na própria Europa. A hostilidade teológica virou violência de rua brutal e generalizada, especialmente na região do Rio Reno. A violência se espalhou que nem fogo. Grupos de cruzados que estavam a caminho do leste foram descendo pelo Vale do Reno. Primeiro atacaram a comunidade em Speyer, depois em Worms. A catástrofe chegou no seu auge em Mainz, uma das comunidades judaicas mais antigas da Europa. Os governantes locais até tentaram ajudar, mas eles foram simplesmente atropelados pela fúria da multidão. Este relato de alguém que viu o que aconteceu em Mainz é devastador. Diante da escolha entre se converter à força ou morrer, muitos escolheram o martírio em massa, um ato conhecido como Kiddush Hashem, a santificação do nome de Deus. Famílias inteiras tiraram a própria vida para não caírem nas mãos dos cruzados. Uma resposta extrema a uma tragédia que a gente nem consegue imaginar. A violência das cruzadas, infelizmente, estabeleceu um padrão terrível. Acusações bizarras, sem pé nem cabeça, se tornaram o pretexto perfeito para massacres. Em Blois, na França, em 1171, a primeira acusação de assassinato ritual levou a comunidade judaica inteira a ser queimada. Depois, inventaram a história de que eles profanavam a hóstia. E durante a Peste Negra, em 1348, a culpa caiu sobre eles, acusados de envenenar os poços, o que levou à destruição de centenas de comunidades pela Europa. Quarta parte: a força de uma comunidade. Ok, diante de tudo isso, como eles sobreviveram? A resposta está na força incrível da organização interna deles. O conceito-chave aqui é o de autonomia comunal.
Os governantes cristãos geralmente deixavam que as comunidades judaicas cuidassem dos seus próprios assuntos. Isso quer dizer que elas tinham seus próprios tribunais, seus sistemas de caridade, escolas, liderança. Elas funcionavam na prática como pequenas sociedades autônomas, o que foi absolutamente fundamental para a resiliência deles. E isso não é só teoria, não. Documentos, como os do Sínodo de Valladolid, na Espanha, de 1432, mostram direitinho como a coisa funcionava. A comunidade arrecadava impostos internos, sobre a carne kosher, o vinho, para financiar serviços essenciais. Eles pagavam o salário do rabino, ajudavam os pobres e, muito importante, financiavam a educação das crianças. Era um governo em miniatura, com impostos e programas sociais próprios. E a justiça também era interna. Se rolasse uma disputa de negócios ou um crime dentro da comunidade, o caso ia para o Beit Din, o tribunal rabínico. Os juízes davam o veredito com base na lei judaica e a própria comunidade aplicava as punições, que podiam ser desde multas até a excomunhão. Isso mantinha a ordem e reforçava a autoridade da comunidade, fazendo com que eles dependessem menos de tribunais externos, que na maioria das vezes eram hostis. Quinta parte: vozes de resiliência. Além dessas estruturas todas, a força vinha de algo mais profundo, da fé, da memória e da esperança. E para a gente entender essa experiência de um jeito mais pessoal, nada melhor do que ouvir uma voz daquela época, Gluckel de Hamel. Ela foi uma empresária do século XVII, mãe de 12 filhos e escreveu suas memórias. Com isso, ela nos deu uma visão única dos negócios, da vida familiar e da fé de uma mulher judia naquele tempo. A Gluckel descreve a onda de fervor messiânico que tomou conta do mundo judaico por causa da figura de Shabbatai Zevi. Ela conta que o sogro dela estava tão certo da redenção que mandou 2 enormes barris cheios de todo tipo de comida, pois o velho esperava navegar a qualquer momento de Hamburgo para a Terra Santa. Essa história mostra tanto a esperança profunda de salvação, quanto a vulnerabilidade à decepção. As comunidades não só aguentavam a tragédia, elas processavam o que acontecia. Depois do massacre em Blois, por exemplo, os líderes rabínicos criaram um dia de jejum e luto para lembrar do evento. Ao transformar o trauma num ritual religioso, eles garantiam que as perdas e as lições não fossem esquecidas, costurando a tragédia na memória coletiva do povo. A resiliência também vinha da introspecção, de olhar para dentro. Diante do sofrimento, líderes como o filósofo espanhol do século XV, Joseph Ibn Shem Tov, incentivavam a comunidade a se auto-examinar. Em vez de focar só nas causas externas, eles diziam que a força e o sentido deveriam ser encontrados no fortalecimento da fé e dos princípios. Era uma forma de encontrar propósito no meio do caos. Então, para a gente resumir, o ponto central é este. A experiência judaica na Europa medieval foi uma vida de paradoxos. Protegida pela lei, mas perseguida pela cultura. A lei dava um lugar para eles, mas ao mesmo tempo restringia. E o mais importante de tudo, a violência que vinha de fora foi enfrentada com uma força interna incrível, construída sobre a base sólida da autonomia, da fé e da memória compartilhada. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final. A história dessas comunidades nos ensina uma lição poderosa sobre resiliência e nos força a pensar. Quantas estruturas de fora não conseguem garantir segurança? De onde vem o poder para resistir? A resposta, como a gente viu, parece não vir de fora, mas de um mundo interno construído com fé, lei e memória.